Eu vou te dizer assim, eu acho que se você pensar na questão de longo prazo, eu acho que o São Paulo está fortalecido. Agora, qual é o problema do São Paulo que eu vejo? O São Paulo, ele não vai entrar no brasileiro com a ideia de ganhar o brasileiro. Para mim, o que é que a diretoria do São Paulo vai começar a pensar agora? Copa do Brasil. Torneio curto, mata-mata, nunca ganhou, vai focar no mata-mata da Copa do Brasil. O São Paulo é eliminado da Copa do Brasil. Pronto, aí fica sem Acabou o ano. O São Paulo não tem chance de ser campeão. Inferno. Só o Deus do futebol que nem o ano que passado. tem- não fez. Pois Nunca é. não fica até o final do Qual ano. era a perspectiva melhor? Se Vamos pensar o diferente, São né? Paulo perder Cai a da Copa Copa do do Brasil, Brasil, fica. Arruma o time e É com joga essa pra diretoria que ficar, não sabe o que quer. joga É, pra só ficar entre os principais clubes pra ter uma vaga pra Libertadores do ano que vem, aí muda um pouco o elenco de novo e aí entra forte no próximo ano. mas a quantidade de opção que o São Deveria Paulo ser tem assim, né? pro brasileiro, eu acho que ele sai fortalecido, não é nem no sentido só prático da coisa em relação ao que pode melhorar, não. Porque, na verdade, até assim, ele sai fortalecido pela evolução que o time, Sim, teve nos últimos jogos mas é isso que eu tô dizendo e mesmo. pela quantidade de peças que vão poder ser mas adicionadas mas é que eu tô dizendo agora mesmo. no Brasil. Ele tá atordoado ainda. Deixa Tá cheirado, só pode. Ele e o Carneiro Dá estão um cheirados. Mas Ei. eu acho que o Corinthians também tem condição de fazer isso, porque o Corinthians apresentou um futebol, mesmo assim, eu acho que não dá para tirar nem de Consistente. pedra. Mas consistente. ele ainda assim apresentou um futebol bem aquém do que Cara, ele pode O apresentar. Corinthians, há quantos Não anos acho. é Eu isso? acho, É cara. a mesma Ou tu acha que o Corinthians já queimou tudo que podia queimar com esse elenco aí? Eu acho. Tu é doido, mano. O Eu Corinthians acho tá que ele jogando pode nada, crescer. velho. Eu acho que o Corinthians pode Não, crescer. não é Até time. porque o técnico tem consciência de que o time não tá jogando o que ele quer. Mas Vai o pegar essa problema, parada. o É, isso problema é é assim, importante, Não é é o time primeiro pra disputar passo. título, não. beleza, o problema Não, aí é outra história. Que ele vá bem, que ele vá melhor do que ele tá São fazendo Paulo agora é e uma Corinthians coisa. não são candidatos Agora ao disputar o título é outra Pode coisa. ser no mata-mata. Pra mim, o São Paulo não é candidato ao título de mata-mata também. Porque é o que eu disse. Também. Por que o Clevan está falando isso? Porque o São Paulo não tem nem estrutura psicológica nesse momento de reconstrução. Tem um outro ponto negativo. O Cuca sai do Palmeiras no meio do trabalho, conturbado, vai para o Santos, abandona o Santos também com a desculpa furreca. Não. Aí ele tava com problema de relacionamento com o presidente e tal. Como o argentino tá também, mas o argentino é o seguinte: foda-se o presidente, eu vou fazer meu trabalho aqui. Porque ele já chegou o São Paulo e criticou o elenco, criticou a estrutura, falou na pensei cara que ia dura. dar Eu merda pensei que era logo uma no coisa. começo, velho. Ele já falou, eu pensei que era uma coisa e foi outra, mas ele continuou trabalhando. O Cuca ele tem um problema sério de gestão de grupo. Sério, seríssimo de gestão de grupo. Como formado em psicologia, o Diniz também tem. Prova é o Gilberto que não respeitou o Diniz na beira do campo ali, que um técnico de peso, um jogador não faz isso que o Gilberto fez com ele. Então, isso pesa. Isso pesa pro São Paulo também, porque a melhor coisa do mundo agora, a diretoria de São Paulo, é fazer pro Cuca assim, ó. Haja o que hajar, né? Já diria, acho que era o Vicente Matheus, presidente do Corinthians. Haja o que hajar, nós não vamos tirar você. E, Porque na o momento verdade, é de essa reconstrução. Na verdade, isso devia ser a tônica de toda diretoria que contratasse um técnico no começo de temporada, né? Mas eu acho que o Cuca também não fica. Mas, Olha, mas aí o que é o problema? Vamos lá. O São Paulo ganhando ou perdendo, não vai um dirigente para uma coletiva. Para dizer assim, torcedor, eu estou aqui, queria dizer para vocês que a gente vai fazer o seguinte, daqui para frente o projeto vai ser esse. Não aparece. é. E o Raí, Entendeu? quando Torcedor, aparece, nos dá umas- ajude a reconstruir dá o umas, São Paulo. dá umas Entendeu? explicações muito vagas. Mas isso é a história do soberano, Então, eles não assim, conseguem fazer Até isso. porque o Raí também não tem esse perfil, né? Nunca Mas o Raí teve, ontem eu fez acho. um negócio decente, Sim, viu? sim. Fez, Foi buscar os caras lá dentro, isso. que é a cultura ridícula do brasileiro, não é só de São Paulo, que os caras não Sim, queriam sim. receber a Eles medalha. deram um migué lá, o Cuca, né? Deu um migué lá, não sei até que ponto isso é verdade também. Ele disse que Eu estava emocionado. os moleques, né? Os moleques e tal, estavam chorando copiosamente lá e eles perguntaram se a federação podia entregar lá Mandar no pro vestiário. Sedex. Não, no vestiário. O Vasco não recebeu porque figura repetida não completa algo, né, cara? Isso é sacanagem. Dessa medalha eles têm Eu muito, tenho né? um bocado. Dá Ele pra hoje trocar, tá né? ácido. Nós temos que fazer uma votação de parar de zoar o Vasco. Ele hoje Porque tá não ácido. tem mais piada pra zoar o Vasco. Também Daqui a acho. pouco o São Paulo tá chegando nesse estágio Aí o também. cara vai ri demorar. da minha piada, passa por demente mental, né? Ó, Tá o feito. Fabiano, o André Visage, lá de Alagoas, campeão com Corinthians, campeão com CSA, apareceu. Ele só aparece assim. Aí, ele é André. outro torcedor fraco, tipo o Wilson. Só aparece nessas horas. Aí o Fabiano disse um negócio legal sobre o bancar o técnico. O Rogério chegou ao final do estadual ano passado na mesma situação do Barbieri.
A torcida botou pressão, mas o presidente bancou. O resultado tá aí. É isso aí. Perfeito. Aí porque torcedor é fuleiragem também. Não, o torcedor é paixão, é isso pariu, mesmo. velho. Torcedor é. Mas é atrapalha, paixão. velho. O próprio torcedor do Palmeiras, velho. A gente sabe que tem a questão Campeão há 3 política da meses, 4 coisa e meses. tal, alguém financiando esse tipo de cara. Mas mesmo assim, eu sei que a gente tinha muita gente com vontade de dar pedrada. Que não foi lá dar pedrada, né? Que o É cara. porque eu tava aqui. É porque eu tava aqui. Que o time foi campeão ano passado e tal, e os caras querendo. É óbvio que o Filipão também tem uma parcela de Contribui. culpa nisso, mas Enorme, né? Eu tava tanto na expectativa depois da entrevista coletiva dele, dizendo que a diretoria ia ver, porque eu senti que ele sentiu o peso. O Henrique com a camisa do Palmeiras, por isso campeão, absurdo. Vandir, prepara que o Fortaleza vai eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Ó, você vê que um time começa mesmo a perder a grandeza, como nós ouvimos enquanto o presidente comia banana, quando o Fabiano fala assim, ó, prepara que o Fortaleza vai eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. ele já fez isso com o Flamengo. E bem legalzinho. Não faz muito tempo Fortaleza não. 2 anos. Fortaleza eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, meu amigo. Foi mesmo. Ora, E o mas Ceará não faz também. muito tempo não. E o Ceará também. Será também que o idiota rasgou as costas? Esse dia foi Aquele dia foi marcante. inesquecível. Marcante. Putaria. Passou uns 2 meses marcados. Precisamos falar de Rogério. Que ontem Ah, que eu acho importante. Justo. Minha opinião sobre o Rogério, que eu falei ontem, queria jogar aqui pra vocês. Vai assim, ou ó. fica, né? O Rogério, eu acho que um ano de Fortaleza, que é um ano de Fortaleza, com 2 títulos, chegar num clube sem estrutura, que ele estava acostumado a ter no São Paulo, foi importante para ele baixar a bola também. Do cara que ele sempre foi para nós, torcedores adversários, que pro São Paulo foi importante, mas ele tinha aquela coisa da grandeza. Soberba, né? Do exemplo que eu usei ontem quando eu conversava com os meninos, que ele deu uma entrevista ao final de Brasil e Catalunha, onde ele falha em 2000, 2001, o Luxemburgo era o técnico da seleção, e ele disse que foi a melhor apresentação de um goleiro na história da seleção. Né? Isso vocês podem procurar no Google que está lá. Então esse tempo todo o Rogério, não, eu estou bem, eu não falhei, ele vinha, o técnico do São Paulo que vinha com as estatísticas na coletiva, não sei se vocês lembram disso, para explicar o resultado. Não, a gente chutou, a gente não sei o que. Ah, eu lembro demais. Entendeu? Então esse Apesar de perfil... muitas ele mudou. vezes ele ter dado azar mesmo. Ele que eu digo o time, né? Ter perdido partidas. As assim, estatísticas por azar. mostravam que era azar, mas foda. não era justa a justificativa da forma. Exato. Ele tinha que assumir É a outra bronca. história. Aí É outra história. outra história. É uma coisa que torna o Carille, o próprio Tite, assim, que reforça a imagem dos caras. Porque se eles erram, eles falam, eu errei, o time não tá jogando o que eu quero, a falha é minha, a responsabilidade é minha. Coisa que o Rogério não Às fez. vezes esse orgulho, ele é foda mesmo, e principalmente aos olhos do torcedor adversário, né? Mas por outro lado, esse orgulho, ou o perfeccionismo, ou a sede de título dele, eu acho que é uma das vantagens dele também, é o outro lado da moeda. Ele é campeão, é outra história. Não. Ele é um perfil campeão. Não, pois é, o Ajuda. cara que tem sede de título, que quer ser campeão de tudo, fominha de título mesmo. O cara que é acostumado a ser campeão e quer ser campeão de tudo, não gosta de perder de jeito nenhum, entendeu? E esse é um lado dele que é um lado positivo. E esse lado dele fez com que ele levasse uma mentalidade e até na parte estrutural para o Fortaleza. Foi uma das condições que ele colocou, né? Ó, você vai ter que estruturar o seu CT, a parte da base e tal, porque o time precisa disso. Ou seja, nenhum técnico, mesmo aqueles que tem uma relação histórica com o Fortaleza, que já comandou o Fortaleza já há um tempo, nunca tiveram essa preocupação. E ele teve, entendeu? Exatamente porque ele sabe que aquilo é necessário para o Pra ter clube resultado. chegar num patamar Não, elevado, né? Entendeu? E eu falei ontem isso, eu respeito o Rogério. Você tem que respeitar o Rogério pela história do cara, a grandeza do cara. Mas eu acho que foi um ano, se a gente chama assim, sabático, mas trabalhando, foi um ano pro cara falar assim, poxa, eu acho que ele aprendeu muito nesse ano. Sim. É o que E a eu acho. preparação dele também, né, cara? Cara, Antes de entrar pro São Paulo, né? A preparação dele, que ele foi lá fora, viu, acompanhou, trouxe para perto dele Você é balela, profissionais, segundo o Renato. profissionais qualificados, né, ao redor dele. Então isso também foi uma vantagem. Que eu acho, em Renato relação a Seleção na praia, O erro chupa. para mim do Rogério foi justamente ter começado a carreira de técnico no São Paulo. Que ele acelerou esse processo. Eu acho assim, se ele tivesse começado a carreira dele, Acelerou, Vandir.
Ele achou que ele chegando com o nome, com a Não, na verdade ele cara. acelerou porque caiu no colo dele a oportunidade, que foi dada pelo presidente. Não é ele acelerou. Caiu. É o Você sonho. assumiria? O sonho dele era ser treinador do São Paulo. Você Isso assumiria? sempre foi Eu não claro. tô falando que Agora o presidente, por questões políticas, meio que bancou ele. eu não tô falando que o erro dele foi ter começado no São Paulo por ser a primeira experiência profissional dele, né, que foi o time profissional de São Paulo. Porque todo mundo quer uma oportunidade dessa. Então, você imagina o treinador da base, o que é que o cara sonha? É assumir um time profissional, do Corinthians, Flamengo, São Paulo. E o cara pode nunca ter passado por um time profissional. Mas você viu o que o Zizu fez? Não, o Ele Zizu, treinou o sub, não sei o que lá do Real Madrid. não, mas o Zizu fez o que eu vou chegar aqui Real agora. Madrid. Eu acho que é comum também nos técnicos europeus, né? Não, Essa cartilha. O próprio Xavi já se habilitou para ele não técnico, terminou ainda. Ele é jogador profissional ainda, e já se Guardiola fez habilitou isso. como para ser técnico e treinar os times das Henriquinho, canteiras do sabe o que é Barcelona. bom isso? Porque quando abrir uma vaga de técnico, a torcida do Barcelona vai começar a cantar. Lá vem o Xavi, Xavi, Xavi. Olha, volta. Ei! Essa foi boa. O erro que eu tô colocando é o seguinte, cara. O cara, Meu Deus. o cara, Meu Deus. ele é o maior ídolo da história do clube, É outro problema. certo? Ele é o maior ídolo da história do clube. Tem um peso muito grande. Então, assim, vem essa questão da relação dele, pessoal, com a diretoria na época vigente e tal. Foi uma grande oportunidade para ele, mas foi o momento e o clube errado. Se ele tivesse a oportunidade, sei lá, de treinar nem o arquival, mas não, o Vasco, o Flamengo, para ele era muito bom, porque ele não tinha essa relação pessoal extremamente vitoriosa com o clube. Ele cai, aí vem a questão do Rogério, é um cara extremamente inteligente, sempre foi, um cara que sempre refletia nas adversidades e buscava melhorar, e foi assim que ele fez a vida dele todo como profissional. Ele levou essa pancada pesada da diretoria, refletiu, teve a oportunidade de Fortaleza, o Levan colocou as exigências que ele botou na pauta e tal. O presidente de Fortaleza topou e realmente, quem conhece lá o CT de Fortaleza já deu uma melhorada bastante. Apesar das dificuldades financeiras do Fortaleza, das limitações que tem, os times cearenses têm e os times do Nordeste têm, na verdade, está melhorando. Devagarinho. E mesmo se o Rogério não sair, aquilo ali ficou, bicho. Sim, O Rogério plantou algo ali que vai ficar. Vai Base ficar. de time. Exatamente. E mesmo com as modificações, o time conseguiu um certo padrão, né? Sim. E o Rogério acaba conseguindo imprimir no time dele. E aí vem uma coisa que a gente estava falando do Rogério, que eu queria colocar aqui na mesa. Será que seria bom pro Rogério mudar pro Atlético, por exemplo? Não é mudar de áreas. Você pensa assim, ir para um time maior é sempre interessante, certo? Mas ir para um Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje, nas suas proporções, me lembra muito São Paulo. É um time pressionado, ativo, é um time com a diretoria complicada, é um time onde os jogadores não são tão interessantes assim, o conjunto em si não é um conjunto bacana, né? Tem jogadores de difícil relacionamento, o Rogério é um cara Também difícil. então são muitos poréns ali, é uma torcida que vai pegar pesado. Será que vai valer a pena ele tentar sair do Fortaleza, onde ele está altamente estabilizado? Ótima colocação. Porque uma coisa é o Rogério no Fortaleza chegar em 12º lugar no Brasileiro. Outra coisa é ele no Atlético Mineiro chegar em 8º, em 7º, ficar fora da Libertadores. O que ele vai conseguir no Fortaleza chegando em 12º, meu amigo, é uma vitória muito grande. 12º, A gente 13º. debateu O que é que sobre tu isso acha aí? ontem. Fala aí que depois eu... Por mim, assim, o Rogério deveria continuar o crescimento pessoal dele como técnico. Então, assim, eu acho que não é o momento dele dar esse próximo salto, não. Eu acho que ele já teve essa experiência no São Paulo e como ele vem numa crescente com o clube, ele trouxe o clube à Série A, acho que ele deveria continuar. Pelo menos nesse momento não era a hora de trocar, não. Pelo menos não para a proposta que surgiu. Só te interrompendo, Henrique, só mais um adendo aí com relação ao Atlético. É um time formado, né? É um Sim, time onde tá ele não formado. vai ter influência sobre Isso.
quem vai dispensar, quem pode trazer nesse momento. Também, O time já está formado. Esse aí é outro. Eu tenho opinião diferente de vocês, que eu falei ontem ao final do jogo. Você quer falar agora, Vandir? Eu posso Não, falar? pode falar. Não, tá. O que eu pensei? Quando a gente estava lá conversando, no final do jogo, sobre o Rogério, a proposta, falei assim, ó, eu acho que é um momento bom pro Rogério ir pro Atlético Mineiro. Vou explicar por quê. O Atlético chega aspirando título no Brasileirão, nesse momento, ele entra, você fala assim, os favoritos ao título? Não. De jeito nenhum. Ele precisa se reestruturar, né? A pressão da torcida, eu falei tudo isso aqui ontem, o Vandir estava lá. E é só falar para o Adelan sobre o Adelan falou assim, por que o Zizou deu certo no Real? A gente até falou que acha que é porque ele foi para a base, fez o trabalho e tal. E o Adelan diz agora, infelizmente o Rogério, depois de 5 derrotas seguidas na Série A, ele pega o beco. O que eu penso também? Tem duas situações. Ele chegar no Galo sem uma pressão tão grande, porque a pressão da torcida conta, eu concordo que a pressão... Mas ele chega ali, o Galo chega remendadão agora, assim. Ele tem um elenco pronto, muito questionado. O elenco é muito questionado. Não só o Levi. Até o Igor Rabelo, que chegou agora, já foi questionado que ele é alto e não sobe. Aquele Luan Cartazes. acerta um passe de 1 metro, velho. Pois é. O Luan Maluquinho, é. Então, se há um momento que eu acho Ele de é mau transição jogador. importante para o Rogério mudar de áreas e clube, na minha visão, não há melhor oportunidade que o Atlético Mineiro. Por outro motivo, o Fortaleza não tem um elenco de Série A. Fabiano, me desculpe. O Fortaleza, se você olhar para o elenco dele, no jogo hoje, ele vai empatar com poucos dos grandes. Empatar com poucos dos grandes. E o futebol mostra, o Rogério aguenta 7, 8 pancadas e zona de rebaixamento. Ele aguenta, o Fortaleza mantém ele. Aí é que Eu tá a acho que diferença. Aí é que Eu tá. acho que Pra não. mim, a total diferença é exatamente essa. É que no Fortaleza, independente do que aconteça, e o presidente já provou isso, o Fabiano mesmo colocou aqui, que numa situação, acho que pior, porque ele não tinha ganhado no Fortaleza. Ou seja, o que é que garantia ele lá? Questionado no São No, Paulo. na peia, o que é que garantiria ele? Não, agora ele vem para um brasileiro com 2 títulos importantes, talvez Sequência. um terceiro aí muito importante, que é a Copa Nordeste. Se eu não me engano, a primeira do Fortaleza seria, né? E aí ele vem com as costas extremamente largas no clube. Ele já vinha com essa garantia da diretoria que banca ele. E aí, com os títulos, a torcida banca ele, entendeu? Ele já vinha com essas costas lá, com a diretoria, sem os títulos. E agora, com os títulos, quem banca ele é a torcida, entendeu? Ele tem o elenco na Rolou mão, uma né? aposta aqui. Tem um elenco na mão. Aposta aberta aqui, viu? O Fabiano botou aqui R$50 de aposta aqui, tá Que o aberto. Fortaleza não Tá perde aberto 5 com jogos seguidores, viu? seguidos. Quem quiser apostar aí. Aí é o que eu digo, o formato, o estilo do Atlético Mineiro também de elenco é muito parecido com o que o Fortaleza tem. Porque o Fortaleza joga com os baixinhos que o Rogério gosta e o Atlético tem esses caras lá também. Tem um bom centroavante, tem um bom time. Eu acho que lá, se eu fosse o Rogério, eu olhava e falava, cara, esse time aqui, que não tá jogando bem, tem um elenco que eu posso ajeitar. Eu vou pra lá. Eu concordo contigo quando tu fala assim, o Atlético Mineiro é a melhor opção pro Rogério Ceni. Eu concordo. Assim, desde que ele saísse do Fortaleza. Agora, entre ficar no Fortaleza e pegar o Atlético Mineiro, eu acho que ele deveria ficar. Aí tem no outra Fortaleza. coisa que eu vou colocar. O Fabiano tá aqui, ó. O presidente do Fortaleza falou ano passado que a ideia é manter o Rogério por muito mais tempo, guardar as devidas proporções, para que ele seja o Cruyff, para que o que o Cruyff foi no Barcelona. Isso é muito importante, cara. Infelizmente Porque o Rogério. forma uma base, né? Aí ele diz aqui, o Adelan. Agora eu vou falar como torcedor, que todos somos, e clubistas, como a gente é. Rogério, campeão nacional. Presidente, banca, gente. Desculpe. 8, 9, 10 rodadas, Fortaleza na zona de rebaixamento, o torcedor acabou o amor. Vocês vão me desculpar. Não. Acabou o amor. Se Eu o- não quero ver isso, mas se se acontecer, o acabou Rogério o amor. for campeão da Copa do Nordeste, ele tem que acreditar aí para ficar na zona de rebaixamento um bom tempo. E digo mais, se o Cearazinho, carinhosamente falando, não tiver o mesmo aí Isso é problema, importante também. isso é um fator que Isso é um Peso fator. 2. Exato. Isso sim. Porque a zoeira tá aqui, ó. A gente É. vai ficar na Série A. Porque esses times brigam pra ficar na Série A. Isso. Nem é vaga de Libertadores. Mas eu acho que se o Rogério permanecer no Fortaleza, eu acho que ele não cai não. Fortaleza. vamos ver. Eu acho. E o Fabiano aposta aqui, ó, que ele não perde 5 partidas seguidas na Série A. Pro Rogério, seria interessante a mudança de áreas dessa no começo da temporada. Aí sim, pra mim, ir pro Atlético no começo da temporada, que ele pode
montar, ajudar a montar o elenco, aí sim, seria uma talvez. boa, entendeu? Talvez numa situação Vou passar melhor. aqui interessante, Mas no ó. Atlético, a possibilidade de acontecer exatamente isso que você falou aí, se perder 5, meu amigo, ele voa cedo, não tem negócio Voa, de bancada. voa. No Atlético a pressão é totalmente diferente. Meu amigo, o Felipão começa a ser questionado perdendo É o um Filipão, jogo no ano. É o Filipão aí, Mas mostra que as mais costas um largas jogo. que ele tem, né? O nosso amigo falou aqui que o Casares está de saída do Galo. Uma baixa importantíssima. Mas é que sabe? tá, o Os Fortaleza caras ele tão perde queimando, jogadores Baixa importante. e ele não consegue repor igual o Galo repõe, Henrique. O Galo vai repor o Casares, você tem dúvida? Ele vai. Na verdade, eles estão querendo colocar o Casares como moeda de troca. O Eles Rogério estão querendo trocar com sofreu alguém. esse ano, saiu um bocado de gente e ele não conseguiu repor o Gustavo, ele tava procurando o centroavante ainda. E apesar disso, ele ainda consegue manter o padrão que ele pretende pro time. entendeu? Imagine se ele Essa é pega a um elenco vantagem. melhor. Essa é a vantagem. Porque eu acho assim, tem toda a questão. Pro cara chegar a esse nível assim de conseguir um padrão no time, ele tem que ter o elenco na mão mesmo, velho. E no Atlético Mineiro isso demandar um tempo. Ah, mas o Rogério E- tem peso. É. Elenco na mão, coisa assim. Você acha que o Rogério vai chegar lá no elenco do Atlético e vai ser desrespeitado pelo Não, Ricardo não. Oliveira? Por Eu qualquer falo, um? eu falo em relação à torcida, entendeu? É o tempo que ele precisa para conseguir esses Mas ele resultados. teria E às esse vezes a tempo no torcida, Atlético, né? a torcida às vezes não tem paciência. É. Principalmente vendo o Cruzeiro, voltando pro fato aí, principalmente vendo o Cruzeiro, ó, com certeza. dando chinelada, Esse é dando correto. chinelada. E aí eu entendeu? só acho que pode Isso é um ser fator igual pro importante. Atlético. O caso do Atlético, pra mim, é exatamente igual ao caso do São Paulo. É? São dois times que Exatamente precisam igual. entrar no Brasileiro falando assim, ó, nós não vamos ganhar nada esse ano. Porque não dá. É diferente você pegar 3 elencos ali em cima, como tem, você pegar os Atlético Paranaense e Fluminense estão à frente do São Paulo, o Grêmio estão à frente do São Paulo. Eu não acho que o Fluminense Ah, tem- você achou que o São Paulo ia ser campeão ontem, com certeza. Não, falando Esse é bobo. mesmo. Na verdade, o Fluminense se aproxima do São Paulo, se aproxima por conta do Fernando Diniz. Pois pra mim mas ele tá à em frente, termos porque de ele já elenco, tem o padrão que o São Paulo não tem. Pois é, mas isso que eu tô falando não é em termos de elenco, né? Eu falo nesse sentido. Não, mas é de jogo. Mas eu falo em O Palmeiras tem relação um elenco a do chegar, caralho e não joga num melhor que o patamar Atlético. maior, entendeu? O Porque Palmeiras eu tem um acho puto elenco e não joga mais com a O Atlético Fernando Paranaense. Diniz, ele também precisa de tempo. Então ele precisa, no mínimo, passar um ano no Fluminense para aí sim conquistar os resultados. Mas é diferente, Vandi, ó. O Fernando Diniz chegou no fim do ano. Pegou e Pois aquele é. é o time, ele já sabe Sim. que aquele é o time. E ele foi eliminado pelo poderoso Flamengo, você tem que respeitar isso. Dando trabalho ao Flamengo. O São Paulo O Flamengo é meu olho. sofreu. Poderoso mesmo. ué, você tem que admitir. Jogando ruim só por Mas Não, o aí é elenco outra é história. poderoso. O Palmeiras também é poderoso. Também não jogou nada. 3 elencos poderosos. Ele jogou muito. Entendeu? Jogou mesmo. Eu jogo, 180 a minutos. Selminha joga lá. Aí o que acontece? O que eu digo é isso, o Fluminense hoje está na frente de São Paulo, pra mim. Pô, o Fluminense tem um elenco definido, esse é o elenco que vai começar, o técnico vai começar, o padrão de jogo, que ele deu sufoco no Flamengo, foi tudo jogo de sufoco, foi falta de elenco, você vê que era falta de perna de elenco mesmo pra resolver o problema. Mas se Fluminense e São Paulo hoje, se for jogar, quem ganha o jogo? Dá nem pra assistir. Não, mas Meu se Deus, se não. você assistir. Deus, Peraí, Se se eu eu assisti os pegasse, jogos do se eu Fluminense. pegasse o time do São Paulo, esse que jogou, por exemplo, contra o Palmeiras ou contra. Kelson até entrou. Até o próprio Ituano, eu acho que dava pau a pau. Mas se for comparar com o jogo de ontem, o Fluminense dá de lavada. É isso que eu tô dizendo. Se momento- comparando de ontem. Por isso que nesse momento, até o Cuca pegar, treinar o Pato, Tietê, quem quer que chegue aqui Vitor pra mim, Bueno. não chegou nenhum jogador no São Paulo de contratação que você fala assim, esse chegou pra resolver. Nenhum, nem o Pato. Só chegou jogador O pra Hernandes. compor o elenco. O Hernandes. E o Fluminense O tem um Hernandes é atacante. jogador assim. Agora sim, É, o que é o que foda tá do Hernandes acontecendo é com o que tá Hernandes, Ele né? está E o Eu calendário não sei, vai cara. matar o Hernandes. A gente tá até falando, pior né? é isso. Ele jogou poucas partidas esse ano, aí o homem entra, ele já, nas Aparente- entrevistas, botar a mão na boca dele e morre afogado. Aparentemente velho. ele tá tinha doido. que ter tido um tempo de recuperação, ele não chegou com bom condicionamento É, físico. cara, não sei o que é que a... Chegou é claro que tem a jogando idade, né, Florida mas- Cup, que não precisava. Né? Se o problema dele então era condicionamento, ele tinha que ter tido esse tempo. É. Aí chega jogando Mas o e aí ritmo de vai jogo até, é se, importante até se também. machucar. Essa O Flórida ritmo Eu só Cup. queria dizer Mas o que ritmo de Flamengo jogo é ganhou do importante. Ajax na Florida Cup, viu? Pode ser campeão da Champions League. Nem Real Madrid, nem... Inclusive já recebi nos grupos aqui assim, ó. Florida Cup, ok. Carioca, ok. Aí o resto lá, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Esse Mundial, ano vai ser loading. recheado, viu? carregando.
Ó, o Adelan tá dizendo aqui, ó, o que vai servir de parâmetro pro Fortaleza vai ser o Ceará. Se estiverem melhor que o Ceará, tudo Sem bem. dúvida, Se não, sem é dúvida. o que a gente E falou. vice-versa, viu? Também pro Ceará também se ligue, se o Fortaleza Aí for melhor. o Fabiano me disse assim, ó, Cleivan, admita que você tá com medo domingo. Tô morrendo de medo. Com o técnico buceta que eu tenho que morrer de medo. Ele vai olhar pro Fortaleza e falar assim, vamos jogar com o campeão cearense. Bah, não sei o que, coitado. Que o cara mais, quem é o cara mais caro do Fortaleza, Fabiano? Quem é o salário? Deve ser o O Rogério. O maior O salário maior do salário é do técnico. O Rogério. Rogério é o Oswaldo. Medo, tô com medo desse. Ele já treinou, sabe com quem nessa semana? Testando no time titular? O Guerra! Você tem o Zé Rafael, ele testou o Guerra. Mas o Zé Rafael perdeu o pênalti. Ele tá pronto pra guerra. Ah, velho, é lógico que eu tenho medo. Cleivan, vamos apostar pra domingo? Eu aposto no Complicado. meu goleirão, bom, é que vai fechar tudo. É O complicado. Cartola vai fazer 10 defesas. Bom, é. Opa. Olha o Fabiano dizendo que o pessoal ainda tá na era que o parâmetro do Fortaleza era o Ceará. Mas Fabiano, sempre vai ser. Dos 4 grandes de São Paulo sempre vai ser o outro. No Sul, em Minas, sempre vai ser, cara, não tem jeito. Você tá querendo dizer, talvez, que o Fortaleza hoje é maior que o Ceará porque tem nacional, né? Eu acho que parou aí. Mas sempre vai ser, cara. Sempre vai ser o quê? O parâmetro. Ele tá dizendo Vai ser o maior rival. o pessoal tá na era de que Mas aí o parâmetro pro Fortaleza é o Ceará. E não é. De Pesa certa demais forma pro seria, torcedor, cara. pro torcedor, Mas eu pro acho que não torcedor. deve ser, não. Sempre torcedor é. E eu acho que os times Pesa também demais. tem que deixar disso. É óbvio que, por exemplo, o Grêmio não existiria sem um Inter, esse tipo de coisa. O time precisa de um rival. Vamos pensar. Acabei de dizer os 4 grandes de São Paulo. Mas Vamos assim, pensar. não é porque o time tá lá que eu vou ficar olhando ali. Não, eu faço o seu, meu chapa. Aí- Mas o exemplo é assim, ó. depois Se o que eu Fortaleza falar. estiver mal, o Ceará estiver muito bem, é parâmetro. Torcida. Sim, Não, vamos torcida, pensar. mas aí a gente tá O falando do Valentim torcedor, caiu é foda. ontem por quê? Porque perdeu pro Flamengo. Exato. E olha que ele é um cara O corajoso. Valentim conseguiu Não ganhar necessariamente. um turno. Inclusive, isso Com o time aconteceu do Vasco. nos técnicos que foram demitidos, né? Nos 3, né? Com o Lisca, com o Barbieri e com o Valentim. Não, Os o 3 Valen- perderam pros rivais, né? O Lisca teve o agravante na Copa do Brasil, Sim, teve. que botou o time em reserva. Vários, né? tempo Na baixo, verdade, já tava com os desgastado. com a... O Valentim já vinha desgastado pelo rendimento do time do Vasco, porque ele, a partir do segundo turno, caiu muito mesmo. Mas, Apesar de mas chegar o na primeiro final- turno é que foi. E olha que E ele o- Olha mesmo a curva. diz, né? O Valentim diz assim, eu ganhei 2 títulos com o Vasco, não sei o quê. ele é um técnico corajoso, Isso é aí. bem Valentim, não tem medo, entendeu? Eu acho, né? Bem, vamos lá, segue, sim. Aí, Agora o Barbieri não, o Barbieri é uma loucura Ó, total, velho. Fabiano, caiu a transmissão e você falou que a galera ainda está se baseando na situação de que o parâmetro do Fortaleza é o Ceará. Eu entendo que não tem outro jeito, tem que ser, porque a rivalidade ela grita em qualquer lugar. Se você ficar sem ganhar título, se você tiver mal no campeonato que você tá com o seu arqui-inimigo direto, então sempre vai ser assim. Eu acho que sempre vai ser, independente de tudo. e aqui o Fabiano disse que o Cleivan derrubou a transmissão aí com excesso de medo. É, cara, claro que eu tenho medo. E Mas digo eu- mais, se o Palmeiras empata com o Deixa eu Fortaleza em reforçar casa, aqui é o coro, vexame. eu também tô com medo. É vexame. Eu também acho que vai perder, viu? Perder talvez não. Principalmente com o Rogério lá, que não recebeu nenhuma E cobertura. principalmente porque... Tem esse lance da cobertura que o Rogério sempre recebe cobertura lá. E tem um agravante. O Palmeiras ficou 15 dias sem fazer nada. Treinando. Quando é um técnico, show. Mas quando é o Luiz Felipe... Por que você não chama ele de Filipão? Você vê Luiz Felipe. Big Philip. Porque pra mim ele não é mais. Agradeço a Libertadores, do jeito que foi, sofrido e tal, mas pra mim, eu já falei pra vocês, ele é um ex-técnico em atividade pra mim. E Luxo. Luxo tem um canal no YouTube agora. É mesmo? É. Pô, cara, ele tá largando mesmo. Tá. YouTube é Ou agora. ele tem que pagar as contas, né? Mexe o sininho aí, como é que faz aí o negócio? Mexe o sininho Eu aí. preciso ver isso, ó. É, cara. É, YouTube. É muita resenha. Largou Ó, até um pouco. o Adelan. Não, aí pode. também não, né? Não vamos A minha exagerar. opinião, o Adelan falando, é que o Valentim fez um bom trabalho, trouxe bons garotos Também da acho. base, mas vacilou no jogo do Santos com 3 volantes. Mas ali o Uma coitado coisa do Valentim pontual, tá entre a cruz e a espada. Eu coloco o time principal para jogar contra o Santos
e sou arreganhado lá no domingo contra o Flamengo, ou tento preservar o que eu tenho de melhor para pelo menos tentar fazer alguma coisa? Porque ele vai ser criticado se ele coloca o time titular contra o Santos. Ele vai ser criticado. Não, ele entrou com 3 volantes também, cara, pra tentar não perder. segurar a Aí eu não direção, vejo, tá aí, ó. O cara pressão jogou bem 3 armada. volantes e pegou 2 gols, mano. É do mesmo jeito ontem. Não, mas a ontem diferença São é- ontem a não. diferença técnica é muito ontem São grande. Paulo. Mas peraí, Adelan, O Cuca quis botar o Jusilei pra dar uma consistência defensiva ao time. Rapaz, o Fagner quase ia fazendo aquele gol ali, ele recebeu a bola num buraco, meu amigo. Um buraco, e várias vezes o São Paulo tava com um buraco no meio. Que porra de volantes são esses que não faz essa consistência defensiva? Agora é o seguinte. Um buraco direto. Adelan, o Vasco contra o Santos, quando tá 0x0, meteu uma bola na trave e perdeu um gol debaixo da trave. Justo. Isso Também. Aí é o que eu Isso- falo do é, lance isso muda a história do jogo, daquele né? que eu falei do lance de depende. Será que é culpa do técnico? Depende, é uma situação dessa. O Se cara faz perde um gol, ou segura ali e vamos É, pro Rio entendeu? com a vantagem. Por isso que eu falo que depende. Muda a esse história do lance. jogo. Eu pergunto ao Adelan aí quem é que ele quer que vá pro Vasco. Quem é que quer que vá pro Vasco, Adelan? Ó, contra o Santos na Vila não dá pra ser assim não, Cleivão. Concordo, mas será que a torcida não ia criticar ele porque ele não preservou o time pra domingo? Fabiano tá dizendo aqui, ó, pra fazer gol não precisa ser caro, basta mandar a bola pra rede. Beleza, diz isso pro Gioino, diz isso pro Brocador, diz isso pra esse jogo. Não é Caveirão. assim, Fabiano. Você quer queira ou não, você vai ter que investir. Me diz um cara muito bom de bola. Agora o Fortaleza tem dinheiro pra trazer esse cara? Tem que ter investimento, não tem jeito. O que a gente discutiu aqui vai ser tema do nosso próximo programa, a supervalorização dos clubes, a evolução financeira do futebol. Quinta-feira nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre Se os eu vier, a palpites. gente fala. E sobre os palpites do Brasileirão. Eu quero fazer na quinta-feira palpite do Brasileirão assim, ó. Vou até soltar a enquete, tava pensando hoje. Quem são os 4 que vão chegar primeiro e quem vão ser os 4 rebaixados no Brasileirão. E a gente debater como é que esses clubes vão entrar, como é que vai ser o Marca, Brasileirão. como é cápsula do tempo, né? Vamos Aí depois botar recupera. cartolinha Vamos também. salvar. Depois recupera o meu aí, quando eu disse que ia Aí ser vamos Corinthians. começar a Vamos montar Cartola, o né? time do Cartola, né? O nosso... O Fabiano tá preocupado. Fabiano, Cleivão, eu não sou parente do cara da Lan House. Já passou, eu já tô legal com vocês. bem. Mas, Você é mas com medo. esse ano, assim, cara, se você pensar os 4 primeiros, Se for os colocar no papel, elencos, né? assim, tá Palmeiras, teoricamente muito Flamengo, fácil, Cruzeiro e Grêmio. Mas, Teoricamente, se for, né? Aí a gente vai ter que ir para as O apostas. Palmeiras tá né? aí? Claro, eu disse, Claro que Palmeiras, tá. Flamengo, Grêmio e Caneco Cruzeiro. que não tá. Vamos deixar o campeonato correr. Não, mas é isso que eu tô te dizendo. Eu não tô dizendo que eu vou escolher esses, não. Eu tô dizendo que se for colocar no papel, são esses não falei 4, nada, entendeu? Parece que perdeu um título ontem. Calma, cara. Eu até calmo demais. Eu falei bem pouquinho do Cuca, quase não falei nada dele. Vamos pra frente. E o Cuca ontem, como foi? Fez uma raiva miserável. É doido. Ai, meu povo. Mas aí vamos lá, ele explicou. Ele olhou pro banco assim, quem é o atacante que eu posso colocar? Ele olhou, não tinha Vai ninguém. se fuder, mas complicado. tem isso não, Triste, cara. é triste. Aí ele deixa de qualquer um, cara. Tinha 3 atacantes lá pra ele colocar. E o aí ele Carneiro lá, ó. Ele deixa de. Ligadaço. Aí ele terminou, entraram os Vai. 3, o Carneiro ficou se aquecendo. Bora. Cara, na verdade ele fez uma Olha opção. o ídolo, Ele Carneiro. fez uma... Isso é simples. Isso é venteira questão de opção. Ah, não tinha um centroavante. Meu amigo joga sem centroavante, cara. Mas, Mas bota o time ele pra fez jogar pra isso. frente. Não Mas fez. ele jogou sem centroavante. Aí ele deu um migué lá, sei o que, o Luan sentiu e